Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei o horário que você vai acompanhar, o horário que você vai assistir, o horário que você vai estudar. Aqui quem fala é Rafael Silva, pastor e também terapeuta. No dia de hoje, na oportunidade desse exato momento, aqui, nesse exato momento, nós vamos falar de um assunto também de suma importância, que é captação. O captador, né? Eu não sei se você já ouviu falar sobre essa palavra, mas dentro do conjunto da dependência química, existem os captadores. São pessoas, ou seja, são profissionais que têm seus sites com parceria com diversas clínicas. São aquelas pessoas que facilitam a vida de muitas outras pessoas. E isso é um ponto muito positivo, muito importante. Parabenizo a maioria dos profissionais que fazem isso, ajudando as famílias, procurando a melhor clínica para o seu ente querido, no valor que você pode pagar, associando conforme as tuas condições. Então tudo isso é muito bacana. Mas falar sobre captação é importante relatar que em qualquer órgão, qualquer meio profissional, sempre existe aquelas pessoas cujo usam a boa-fé das outras pessoas desesperadas, que estão sofrendo, que estão passando por uma fase difícil das suas vidas, para se beneficiarem, para fazerem aquilo que é mal, para usarem em prol de si próprio, fazendo com que as outras pessoas sofram com isso. E isso é muito importante você que adquiriu este curso ter esse conhecimento para que você não caia na armadilha de pessoas maléficas, de pessoas que não estão preocupadas com a sua dor, teu sofrimento, com a angústia que você está passando por um momento difícil da sua vida. Estão mais preocupados em lucrar, em ganhar dinheiro, em obter financeiro, money. Tem pessoas que, infelizmente, eu não vou nem dizer porque eu não sou Deus, mas muitas pessoas já se passa na mente assim, poxa, esse tipo de pessoa não era nem para existir. Infelizmente existe. Não sou nenhum santo, não sou nenhuma pessoa que sou melhor do que as outras. Estou falando de questões de usar, né, essa dor das pessoas para aumentar ainda mais a dor, trazendo sofrimento ainda maior. Existe casos de pessoas cujas mães desesperadas buscando uma clínica de reabilitação para os seus filhos entraram em site, procuraram lá, pesquisando lá como ajudar um dependente químico ou uma clínica de reabilitação e aparece lá um captador. Um site bem estruturado, bem organizado, bem feito, prometendo diversas coisas, com várias fotos de várias clínicas bonitas, aí você começa a observar ter aquela visão ali assim, daquela coisa bonita, daquela coisa mesmo assim que te chama a atenção. E aí quando a pessoa entra em contato, aí ele já pede um valor, a pessoa paga aquele valor e tudo, e aí ele vai e fala que vai procurar uma clínica e tal, começa a procurar, encontra uma clínica, muitas das vezes encontra uma clínica, e essa clínica, ela não tem, nem para começo de história, ela não tem alvará. Ela não tem a fiscalização dos órgãos principais, como o bombeiro, da saúde e tal, esses órgãos que são importantes, que vão lá, avaliam o ambiente, ver se o ambiente está mesmo adaptado para receber as pessoas, porque a pessoa não vai ter apenas um dia, ela vai ali e vai ficar uma temporada, ou seja, num contrato de 3, 6, 9, um mês, depende das condições de como a pessoa vai querer. Então, esse período que ela vai ficar dentro da clínica de reabilitação, ela tem que ser bem cuidada, ela tem que ser bem tratada, porque até mesmo você está pagando por um serviço. E já ocorreu casos de pessoas conseguirem isso, enviar para uma clínica de reabilitação e quando chega lá elas são espancadas. Elas entram de uma forma e saem pior. Sai de lá traumatizada, com tanto espancamento, tanta humilhação, todo sofrimento que passa lá dentro. Então, muito cuidado para você não cair
no conto do vigário, para você não cair nessa cilada. Eu lembro de uma passagem bíblica que é muito interessante, eu acho até bonita ela nesse ponto aqui, que quando Deus fala com Samuel, né, que vai ungir um novo rei depois de Saul, depois que Saul começou a fazer lá as badernas, começou a fazer as coisas contrárias daquilo que Deus queria que desse continuidade, que fizesse. Então Samuel vai até a casa de Jessé, né? E quando chega lá, ele começa, recebe os filhos de Jessé. E aí vai aparecendo um mais bonito, mais forte, daqueles caras, pô, é rei, vai ser um rei. Então um rei tem que ter uma estrutura física bem avantajada na questão de entrar numa guerra, principalmente naquele período, era um período que eles viviam muito em guerra. Então ele estava lá, olhava aqueles caras, pá, é esse? Aí o senhor, não. E é esse? Não. É esse? Não. Aí depois, por último, chega um que não tem essa estrutura física todinha, né? Tava lá no pasto. É até uma coisa que você começa a analisar. Poxa, mas por que Davi estava no pasto? Porque todo profeta naquela época, quando ia na casa de alguém, ele sempre mandava um mensageiro antes. Ele não chegava de supertão, surpresa. Opa, surpresa, cheguei na tua casa. Não, mandava alguém ir avisar que ele estava indo. E aí a casa era organizada, ornamentada e tal, para receber aquela pessoa. E aí quando Samuel passou a mensagem e tudo, vê que Jessé manda Davi para o pasto. Ou seja, Davi, na visão deles lá, era uma pessoa que não precisava, não tinha capacidade nenhuma, né, de estar diante do profeta. Poderia cometer algum erro, falar alguma bobagem ou algo semelhante, sei lá. Então foi mandado para o pasto. Era para ele estar lá também. Porque quando você vai receber uma visita na sua casa, as pessoas que são importantes, você... Vem cá, fulano vai vir para cá e tal, vamos organizar a casa aqui e tal. Ó, você se comporta, é isso, aquilo, outro e tal. Beleza. Mas com Davi foi diferente. Não, vai. Ou quando você vê que tem as crianças ali, né? Que são crianças bagunceiras mesmo. Ó, vai brincar na casa do vizinho. Ou vai brincar lá fora. É isso, vai, libera a criança. Davi era mais ou menos isso. Foi liberado. Então quando Samuel começa a observar todos aqueles homens, Deus fala para ele que não. Não. E quando Davi chega, Deus fala, é esse. O que me chama bastante atenção é que Deus fala para Samuel que ele não vê como o homem vê. O homem vê a matéria. Então, quando você, diante desse momento difícil que você está vivendo, essa dor que você está sofrendo, aí você comprou esse curso, aí, poxa, mas agora está falando de coisa... Porque, olha só, preste atenção num detalhe que é muito importante. Tem coisas que é necessária uma intervenção de uma clínica de reabilitação. Se é o caso da pessoa que você ama, você está assistindo a aula, ou você mesmo que está assistindo a aula, é o caso de você ir para uma clínica de reabilitação, não tenha medo, não tenha vergonha. Tenha vergonha de continuar sendo um derrotado, um fracassado, uma pessoa que está aí se afundando cada vez mais no mundo das drogas, perdendo tudo, perdendo familiar, amigo, vizinhos, colegas, pessoas importantes na sua vida, perdendo a sua dignidade, sua vida, perdendo toda a sua esperança, sua fé. Então tenha vergonha disso. Eu passei por uma clínica de reabilitação. Não tenho vergonha de falar isso. Então, diante dessas questões, você começa a analisar. Porque esse momento difícil, se você agir simplesmente... Cristiane, que é uma grande pregadora da questão de relacionamentos para casais, ela juntamente com seu esposo Renato, eles falam uma coisa muito interessante em conjunto, que muitas das vezes o casal, quando ele vai tomar uma decisão, toma decisões pela emoção. E acaba perdendo a razão, perdendo o sentido, cometendo um erro gravíssimo dentro do relacionamento. Então, ou seja, você está com uma dificuldade tremenda, você está passando por uma dificuldade tremenda, você está com uma pessoa que você não consegue ter aquele controle, ou você mesmo perdeu o controle de si próprio. Então, o que você tem que fazer? Você tem que buscar ajuda. Poxa, eu paguei o curso, Rafael, para me
para mim não precisar. Isso é as informações que eu estou te passando que funcionou para mim. Está no curso, está ali, é prevenção. O que é prevenção? É você prevenir. Por exemplo, prevenção ao suicídio. Você vai esperar a pessoa cometer o suicídio para prevenir ela? Não. O que você vai fazer? Buscar as informações adequadas para que aquela pessoa não venha a cometer o suicídio. Ou seja, prevenção. Então aqui eu estou te passando para você informações que, se eu tivesse, ou seja, minha mãe tivesse na época, talvez eu não teria chegado com 18 anos ao uso do crack. Talvez eu teria passado por uma clínica de reabilitação ainda cedo, porque eu comecei a usar droga cedo. Cedo mesmo. Então, ou seja, preste atenção nesse detalhe que é muito importante. Davi estava no pasto. Mas por que Davi estava no pasto? Porque, segundo a visão dos homens, ele não era capacitado para aquilo. E às vezes você vai procurar uma clínica de reabilitação, primeira coisa que você tem que ter em mente, veja o teu orçamento. Se dentro do teu orçamento tem como você procurar uma clínica de qualidade, qualidade no quesito, não estou falando de quesito de valor, não, estou falando no sentido de profissionais excelentes, exatamente, profissionais excelentes. A clínica ela vai proporcionar para você um psiquiatra, psicólogo, terapeuta, tá? Monitores, cozinheiro e vai todas as outras partes. Ainda vai ter as oportunidades. Quais são as oportunidades? De você entrar como auxiliar, ou seja, como um monitor em voluntário, você ir aprendendo como funciona, você ir tendo responsabilidades e tudo, dependendo do seu desempenho, da forma como você está agindo. Tem muitas clínicas que fornecem essa oportunidade, e na clínica que eu fiquei, me forneceram essa oportunidade. Até então, eu me tornei terapeuta lá dentro e comecei a estudar mais, sem ter a formação, mas assim, na questão da oportunidade. Tinha um terapeuta responsável, psicólogo e tudo, só que eu tinha a oportunidade de poder também ir praticando, porque se era aquela profissão que eu queria, então eu já estava tendo a oportunidade. Igualmente o professor dentro da sala de aula, ele coloca o aluno para fazer apresentações de trabalho, então, ou seja, ele ali já está direcionando o aluno a ter uma responsabilidade para poder futuramente, no emprego, caso ele for apresentar um projeto diante de uma reunião, ele já tem ali umas habilidades que ele aprendeu dentro da escola. Então, seja uma prevenção e uma preparação para o futuro. Então, dentro dessas questões, você começa a observar. Você olha para a clínica. A primeira coisa que você não deve prestar atenção é as fotos. Ah, mas as fotos são chamativas. Olha só. Samuel era um profeta. Samuel era um homem que falava com Deus desde a sua infância. Ele atentou para os homens segundo a sua visão. Mas o projeto de Deus é diferente daquilo que a gente pensa. Por quê? Porque enquanto a gente não se conectar com o projeto de Deus, a gente simplesmente vai falhar. Não é uma questão de você pegar as fotos e começar, nossa, mas que lugar bonito. Você vai para onde? Você vai para um retiro de férias? É isso? Você vai para um resort? É isso? Então, se for esse caso, procure as fotos. E até aí você pode ser enganado. Então, comece a atentar nos pontos positivos. Quais são os pontos positivos? Primeira coisa que você tem que fazer. Olhou ali o site do profissional, do captador, né? Teve a oportunidade de conversar com o mesmo, tá? Se possível for, peça ao mesmo para que você possa conversar com ele por videochamada, para você ter uma conexão com a pessoa em si. Ah, mas é uma equipe. Tudo bem, mas você vai ter a conexão com a pessoa. E ali você começa a avaliar, através do diálogo que você está tendo com a pessoa, e aí falar o que você precisa.
né? Ou você, o seu ente querido, ele é usuário, vai fazer uma triagem, dentro dessa triagem vai fazer as perguntas, qual o tipo de substância química a pessoa usa, desde quando ela usa e tal, qual o seu orçamento, qual o valor que você está disposta a pagar numa clínica de reabilitação, vai precisar de remoção, nós vamos falar sobre remoção também, que é importante. Você vai ter esse feedback com esse profissional, mas antes de buscar um captador, você tem que marcar uma consulta com um psicólogo da sua preferência ou um psiquiatra. Você vai lá, conversa com os mesmos, apresenta a situação e aí começa a pesquisar. Pesquisa. Rafael, tu vai indicar algum? Não, não vou indicar. É totalmente a sua responsabilidade, totalmente a forma como você vai utilizar. Porque assim, se eu te der tudo de mão beijada, vai ficar fácil. Mas tu conhece algumas clínicas? Conheço clínicas seríssimas que trabalham com grande desempenho, tenho feito parceria com muitas clínicas aí, resultado positivo, tá? Mas eu não estou aqui para isso nesse curso. Estou aqui para falar para vocês os pontos aos quais, quando você estiver passando por uma situação como essa, você tem que ver. Rafael, mas eu já mandei meu parente, já tem 10 internações, nunca deu certo. Talvez seja o local. Mas todas as vezes quando você vai procurar a clínica, o que você busca na clínica? Você mandou para a clínica de reabilitação, ou seja, o centro terapêutico. Nesse centro terapêutico, o tratamento dele, menos de um mês. Em menos de um mês, em 15 dias, um exemplo, 15 dias, ele já ganhou uma camisa de responsabilidade. Era usuário de crack ou de outra substância química. Um ponto positivo? Depende. Depende. Claro, tudo depende. Não existe um dogma. Tem pessoas que com 15 dias recebem uma responsabilidade, por exemplo, de auxiliar na organização de fila para o lanche, uma coisa assim, um exemplo. E aí ela faz com tanto benevolência que quando termina o tratamento ela já tem aquele quesito de responsabilidade. Mas nem todas as pessoas são assim. Tem umas que aproveitam aquele espaço, menos de 15 dias, recebem uma oportunidade e a primeira coisa que faz, quando tem a oportunidade, é fugir da instituição. E foge da instituição. Então, ou seja, você tem que avaliar o quesito da seguinte forma. Quando você entrar em contato com o captador, as tuas necessidades é importante, mas pergunte para a pessoa. Algumas situações importantes você perguntar. Uma delas é, e se em caso da pessoa fugir? Mas aqui não foge. Já descarta. Aqui não foge. Nos presídios, que são pessoas altamente armadas, protegidas lá de todas as formas lá, tem pessoas que fogem. E a pessoa que você está mandando não é para um presídio, é para uma clínica de reabilitação. O governo, ele proporciona, principalmente a questão dos direitos humanos e tal, que tem que ter dentro da instituição, não precisa ter tranca. A clínica que você entra lá, tem aquela tranca no dormitório, tranca, né? Pessoas armadas, aquela coisa toda, ali é um presídio, sai dessa. Então, ou seja, em caso de fugir, a pessoa diz, se caso a pessoa chegar a fugir, aí você já começa a prestar atenção. Caso a pessoa chegar a fugir, a clínica entra em contato com a família, passa a situação, manda uma equipe de remoção, ou seja, uma equipe para buscar a pessoa ou procurar a pessoa. Se caso a pessoa tiver ido para casa, né, e a família ligar, fulano tá aqui e tal, nós vamos buscar sem custo nenhum, ou vai ter um adicional, não sei o quê. E aí vai depender de clínica para clínica. Mas a clínica que fala que lá não foge, fica com o pé da orelha bem arrebitado mesmo, porque alguma coisa errada está. Porque assim, quando a pessoa dá a garantia que lá não foge, ou eles vão ficar trancafiados 24 horas, como se fosse dentro de um presídio, e o pior de tudo, numa sala isolada, sem acesso a nada, a nenhuma porta. O usuário de substância química,
quando bate a fissura, dificilmente segurá-lo. Então, quando a clínica fala para você que lá não foge, fica com medo, com o pé da orelha bem arrebitado, porque pode acontecer. Nos presídios de alta segurança, já vi vários casos, procure na televisão, pessoas fugiram. Clínica de reabilitação é um centro de profissionais para cuidar daquela pessoa, não para aprisionar aquela pessoa, não para machucar aquela pessoa, mas sim para tratá-la. Tratar essa doença, a adicção, a dependência química. Conversou com ele, já falou, ele falou para você a respeito de caso de fuga. Entra em contato com a família e passa isso para você. Aqui, graças a Deus, vamos supor, graças a Deus nós temos um número bem 100% no qual até os dias de hoje ninguém fugiu. Ninguém conseguiu fugir. Já tentaram algumas vezes ou nunca tentaram, tá? Nunca fugiram. Mas se caso acontecer, olha só, isso mostra a honestidade do profissional que está oferecendo um serviço para você. Imagina só, você vai no consultório, você precisa fazer uma cirurgia. Vamos prestar atenção nesse detalhe aqui. Vamos supor que você precisa fazer uma cirurgia. Você precisa fazer um transplante de coração. O teu coração já não presta mais. Você recebeu um, pela organização lá e tal, e Deus, principalmente Deus, ele proporcionou. Infelizmente alguém partiu e você foi beneficiado com o coração dessa pessoa que partiu. Então você tem que fazer a troca desse coração. Você entra lá no consultório, o médico está, mamado, chapado, bêbado, chapado mesmo, dá o Google, fala mais ou menos assim com você. O que você vai fazer? Você vai confiar naquele profissional que está sendo antiético, antiprofissional, de te receber dessa forma, com mentiras ainda, porque a primeira coisa que ele não deveria ter feito era nem ter chegado no hospital daquela forma. Ele deveria ter falado para alguém, hoje eu estou incapaz de fazer essa cirurgia, converse com outra pessoa, vai lá e faz. E aí você vai dar prosseguimento, confiar naquela pessoa totalmente alcoolizada, de repente ela coloca lá o coração, coloca de forma errada e você nunca mais acorda? Claro que não. Então, preste atenção nesses detalhes. Quando a pessoa começa a te oferecer um monte, o proprietário da clínica de reabilitação ou os captadores começarem a te oferecer um monte. Porque a clínica lá tem isso, tem piscina, tem isso, tem... Não, eu não quero saber se tem piscina. Eu quero saber como funciona o tratamento. Eles utilizam o quê? Os 12 passos. Eles usam o quê? A Bíblia, ou terapia cognitiva, terapia integral, sistêmica. Que tipo de tratamento que eles fazem? Qual é o procedimento do tratamento? Porque eu não estou preocupado se ele vai ter lazer, estou preocupado se ele vai ter recuperação. Eu estou preocupado se ele vai voltar para casa ou ela vai voltar para casa e vai dar continuidade na sua vida aqui fora e sem o uso de qualquer substância química. Eu não estou preocupado se ela vai tomar banho de piscina, eu não estou preocupado se vai ter uma cama confortável, eu estou preocupado se ela vai ter um bom tratamento. Eu estou preocupado se ela vai ser realmente, ela vai sair de lá daquela clínica com uma visão diferente da que ela está tendo hoje. Vai ter isso? Ótimo. Outros pontos. Você familiar. A partir do momento que você encontrou esses 2 pontos na clínica, a sinceridade dos ou captador ou os proprietários de falar para você caso de fuga, e falar qual metodologia é utilizada. Cada clínica tem a sua metodologia. Aí você começa a observar outro ponto, que é quais profissionais dentro da clínica. Não o nome dos profissionais, mas a profissão dos mesmos. Vocês têm um psiquiatra, mesmo que vá uma vez por mês? Tem? Porque todo dia não é uma... Depende, Tem clínica que tem esse tipo de condição, mas tem clínica que não. Tem clínica que o psiquiatra vai lá, numa ida dele, a R$3.000. E a clínica não tem essas... Tem clínica, infelizmente, não tem essas condições. Tem clínica que recebe um benefício do governo, um auxílio do governo, e aí dá para
ter, mas não é todas as clínicas que tem, mas tem lá uma vez por mês, ótimo, ótimo. Psicólogo 2 vezes por semana, ótimo. Terapeuta de segunda a sexta, beleza. Monitores. Ah, olha, nós não temos monitores, nossa clínica é simples, tá? Nós temos esses profissionais que eu relatei, os monitores, a gente coloca os acolhidos que já estão com um desempenho melhor, a gente dá a oportunidade de eles, né, exercerem essa oportunidade de terem esse momento, né, de uma responsabilidade. Tá, ok. Mas se eles recebem essa responsabilidade, eles ainda vão continuar participando das reuniões, dos estudos que são aplicados, vão continuar fazendo as tarefas do tratamento, ou simplesmente eles recebem essa responsabilidade e são isentos dessas questões? Ah, depois que eles recebem essa oportunidade, eles são isentos. Então, beleza, não quero. Claro que não. Porque enquanto é terapeuta, você está estudando. Estou aqui com uma apostila que eu estou estudando nova. Terminei de ler uma agora sobre terapia. Eu já tenho algum tempo que eu estou formado como terapeuta. Reciclagem, estudo. Porque eu sou ex-dependente, então eu sei a importância de continuar me reciclando, a importância de continuar buscando conhecimento. Então, quando você estiver diante do captador, comece a ter essas perguntas. Essas perguntas são importantes. E o valor dele, aí é entre ele, varia de profissional a profissional. Tem uns profissionais, tem uns captadores, que tem parceria com a clínica de reabilitação. E a parceria funciona da seguinte forma. Eles levam a pessoa, né, a família, para conhecer a clínica e tal. E aí, a família fechando o contrato com a instituição, eles recebem o valor da matrícula. Ou seja, é uma parceria. Mas tem uns que cobram por fora. Ou seja, meu trabalho é isso. Eu te levo à clínica e o valor é X. Eu encontro para você. É como se fosse um afiliado. Digamos assim, um corretor. Quando ele vai vender uma casa, quando ele está no processo de atendimento, eles não cobram nenhum valor. Mas se fechar a compra da casa, eles vão ganhar a parte dele. Entendeu? Então, se o captador, a primeira coisa que ele fez foi, eu preciso de tanto, não vai nessa onda. Não vai nessa onda. Tá? Ah, você tem que enviar o dinheiro para a conta do tal fulano. Não vai nessa onda, não. Ah, mas eu conheço fulano, é um excelente profissional, ele está começando agora no mercado. Excelente profissional, porque eu conheço ele, o caráter dele, mas está começando agora, não tem ainda condições. Começando agora que eu falo, tem condições de montar um site, de montar uma empresa e tal, mas é uma pessoa que eu confio. Beleza, então dá essa força. Dá essa força, você confia, você acredita na pessoa, a pessoa é honesta, realmente vai fazer aquilo que você está precisando, então beleza, dá essa força, porque em breve ela pode montar o site dela, montar ali, ter o CNPJ e tudo. Eu tenho CNPJ, tá? E isso é muito bacana, porque assim, você vai verificando todas as situações nos pontos das quais você precisa. Então a clínica de reabilitação, ela tem que ter esses profissionais. A metodologia varia de clínica para clínica. Tem clínica que trabalha só com a Bíblia. Elas não aderiram ao NA, Narcóticos Anônimos, nem o AA, Alcoólatras Anônimos e tal, mas elas trabalham a parte teológica, né? A parte que acredita-se em Deus, nos comportamentos que dá para trabalhar através da Bíblia, e isso realmente eficaz também. E isso é bacana, mas, é claro, varia de pessoa para pessoa, você faz a sua escolha. A clínica de reabilitação, você não precisa procurar pelo espaço ser melhor, e sim a qualidade do tratamento. Não é uma questão de você, mas lá a clínica é tão boa. Eu já ouvi muitas mulheres falando a respeito disso. Mas a clínica lá é tão boa, tem piscina, tem churrasco no final de semana, tem isso, tem aquilo. E o tratamento?
É eficaz? Se é, ótimo, alto padrão, ótimo. Se não é, que adianta ter tudo isso? O que adianta ter todas essas coisas? Isso vai adiantar de alguma coisa? Jesus Cristo, quando estava diante do diabo, quando ele foi tentado pelo diabo, o diabo levou ele ao alto e disse assim, ó, tá vendo tudo isso aqui? Tudo é meu. Tudo é meu. Se tu prostrar e me adorar, tudo será teu. Aí Jesus Cristo responde da seguinte forma. Está escrito, somente o Senhor teu Deus adorarás. Ou seja, tu pode ter todas as riquezas, mas tudo isso aqui é momentâneo. Isso aqui não vai me edificar em nada. Isso aqui não vai me ajudar em nada. Isso aqui simplesmente vai passar. Então, quando você entra dentro de uma clínica de reabilitação, você começa a avaliar os pontos. Você entrou em contato com o captador te auxiliou nisso, ele te ajudou. Agora vai te levar à clínica de reabilitação, é como se você fosse ver a casa. O corretor, agora vamos visitar a casa. Você vai visitar a casa. Quando você visitar a casa, peça para eles, para você ir num dia que esteja lá psicólogo. Ah, mas o psiquiatra... Não, o psiquiatra não é o de menos. Mas é importante. Mas é importante você, no dia que a psicóloga está. Eu quero ir no... Qual dia que a psicóloga está? Tal dia. Eu posso ir nesse dia? Claro que você tem que respeitar as regras. Posso vir nesse dia? Eu não vou atrapalhar nada, eu só quero observar. Posso? Beleza. Tem clínica que ela não permite filmagem. Porque tem pessoas que estão lá dentro que, infelizmente, se envolveram no tráfico. Infelizmente, entraram em confronto com gangues. Então, uma filmagem, eu tirar uma foto e você postar nas redes sociais, isso pode dar uma sentença de morte para alguém que está lá dentro. Então, se caso a clínica pedir para você não fazer isso, então respeite. Respeite porque, assim, filmar uma pessoa que está lá dentro, que não tem autorização, porque ela não deu autorização de imagem, para você divulgar a imagem dela. Então, não faça isso. Entra lá e observa, acompanha. O psicólogo está lá, ela está fazendo atendimento em grupo. Dá uma observada. Não, ela está fazendo atendimento individual. Um exemplo, está fazendo atendimento individual. Gostaria que, se possível for, poderia conversar com ela. Tantos minutos, um exemplo. Ou ela ou ele. Pode, beleza. Então, conversar. Conversa com a pessoa, pergunta como funciona o tratamento. Claro que muitos detalhes não vai ser divulgado, mas algumas coisas ela vai passar para você. Olha, meu atendimento é assim, assim, assado, eu trabalho dessa forma, pá. Aí você ouviu, acompanhou, peça para você conversar com o terapeuta ou a terapeuta que estiver lá. Conversou? Ótimo. Agora você vai ver, vai sentir se os profissionais foram receptivos, se eles transmitiram aquilo que realmente te deu uma sensação assim, poxa, que alívio, que é bom. Mas não só isso, observa o rosto das pessoas que forem permitidas você ver e a metodologia delas. E quando você for assinar o contrato, leia. Peça para você levar a cópia para você, um advogado, ou se você puder levar um advogado lá, é claro que isso vai gerar um custo mais, tal, mas se você, um advogado, para que o mesmo possa fazer a leitura e te dizer os pontos positivos, ponto negativo, porque de repente você assina um contrato, você não tem o conhecimento, eles montam lá os estatutos deles lá, a lei dele lá e tal, do contrato, e aí o único beneficiado é eles. Teve o caso agora do jovem, do TikTok, que o seu empresário, qual eu não vou relatar o nome, qual, segundo as informações, que está bombando nas redes sociais, que o empresário dele se beneficiou através do trabalho dele e, tipo, sugando ele, destruindo ele na questão do financeiro. Então, assim, quando você for assinar o contrato, preste atenção nesses detalhes.
Se você não tem esse conhecimento, é importante ou o advogado, né? Parece que alguns contadores também que tem um pouco de... Ou leva alguém que tenha o conhecimento, que você confie, e essa pessoa possa ler e falar, poxa, é um contrato que beneficia ambas as partes, que é favorável, é honesto e tal. Beleza. E aí você assina o contrato. Primeiro mês, aí eles vão falar, é um prazo lá para você fazer a ligação, você vai fazer a sua ligação. Cuidado. Talvez, provável, a pessoa que você tanto ama vai começar, aqui é muito ruim, aqui é não sei o quê, eu quero ir embora para casa. Você viu com seus próprios olhos, você viu que o ambiente é aconchegante, é respeitador, você foi bem recebido, foi bem respeitado. Então, se você viu tudo aquilo, não foi montagem, você viu, tenho certeza que não é, e escutou pessoas que já saíram de lá, sempre tem as pessoas próximas que já saíram, que estavam lá dentro, elas vão te passar um pouco de informações, se você tiver acesso. E aí, a pessoa começou a dizer para você que lá não presta, que é isso, aquilo, outro. Não acredito mais nisso, agora você vai cuidar de você. Agora você vai buscar apoio nos grupos de apoio como Amor Exigente, Al-Anon, Ar-Anon, o que você acha melhor. Igreja. Ah, Rafael, eu não gosto da igreja, eu gosto da Ubanda, não sei o que, candomblé. Vá. Centro Espírita, vá. Aonde você se sentir bem. Vai cuidar de você. E deixa que os profissionais se responsabilizem pela pessoa que você ama lá. No dia de visita, você vai dar uma olhada no rosto da pessoa, no corpo da pessoa, né? E aí tá em ordem, não está sendo maltratado, não está sendo espancado e tudo. Ótimo. Ah, mas aqui não presta, não sei o quê. Tudo bem, não presta, aprenda o que você tiver que aprender. Deixa a pessoa colocar para fora. Mas não vai na onda, ah, mas meu Deus do céu, meu filho está sofrendo demais, a minha esposa. E tirar antes da hora, pagar a multa, e depois que estiver lá na casa lá, tá lá usando droga de novo. Aí vai botar a culpa em quem? Na clínica? Ah, a clínica não presta. Não. Ah, a pessoa não quer nada com nada? Não. Você tem que ser firme. Vai até o final. Quando a minha mãe disse isso pra mim, quando eu estava lá dentro da clínica, eu falei com a minha mãe, eu falei assim, ó, não diz o tempo que eu vou ficar aqui não. E isso no meu primeiro mês, na minha primeira ligação. Não diz o tempo que eu vou ficar aqui não. Ela falou, não vou dizer também mesmo. Eu não vou dizer. E eu não aceitava. Eu estava lá dentro, mas eu não queria mais estar. E eu fui voluntário. Eu não fui involuntário. Eu não fui... foram lá uma equipe de remoção e me levou. Não, eu fui voluntário. Eu poderia ter desistido a qualquer momento. Mas eu estava lá dentro e às vezes eu queria não estar lá dentro. E foi 1 ano de tratamento. 1 ano perseverando lá dentro. E hoje, já tem alguns anos, sem o uso compulsivo de qualquer substância química. Nem o cigarro, que é lícito, nem a bebida alcoólica, que também é lícito. Graças a Deus, ao meu esforço, da minha família e dos profissionais que lá estavam na época, não sei hoje, e é muito importante. Falar nisso, tem até hoje, nos dias de hoje, tem uns terapeutas lá que foram meus alunos. Mérito meu? Não. Então, ou seja, cuidado com as propostas. Captador é aquele que vai te levar uma clínica do que você precisa, do que você necessita. Captador que te cobra antes, descarta. Não como se descarta um lixo. Estou falando descarta a possibilidade de fazer negociação com essa pessoa. Descarta de imediato. Ah, não, você tem que fazer um depósito de tanto. Não. Você está à procura de um produto. O produto é uma clínica de reabilitação. Agora, ou uma consultoria, aí sim é diferente. Ah, eu quero uma consultoria com captador. Aí é totalmente diferente. E aí é lógico que você vai ter que pagar antes, né? Ou não sei como vai ser. A equipe de remoção
caso for uma internação involuntária, segundo a lei é permitido, tá? Em casos extremos, principalmente de pessoas que estão no uso, já estão incapazes de continuarem tomando decisões, porque já não tem mais, não conseguem tomar decisões por si só. Um familiar, né? Um pai, a mãe, tudo, pode sim contactar uma instituição, segundo a lei, tá? Você pode pesquisar, não vou falar. Você vai procurar ali a lei que te permite fazer isso. E você vai entrar em contato com a equipe. A equipe de remoção, ela chegou na sua casa, presta atenção. Antes dela chegar na sua casa, você procure qual é a equipe de remoção. Não é assim. Você vai procurar o captador vai te direcionar para a clínica e a clínica vai direcionar a equipe de remoção. Muitas instituições, ela tem uma equipe de remoção, ao qual ela confia. Não vai nessa onda, não, vou buscar uma outra equipe de remoção. Aí a equipe de remoção, ela tem um contrato com uma outra clínica que não é a clínica que você entrou em contato, que você fechou o negócio. Aí a equipe de remoção leva seu parente para outra clínica, que não é a clínica que você assinou o contrato. E aí? Aí você vai pagar a mais pelo trabalho mal feito, por uma coisa que você deveria ter simplesmente conversado com a equipe de captação e também com os proprietários da instituição, que eles vão direcionar. Porque aí, a partir do momento que a instituição indicou uma equipe de remoção, que é o pessoal preparado, socorristas, né, que tem um curso de socorrista, a maioria vai com uma enfermeira também, ou uma técnica de enfermagem, ou técnico de enfermagem, acompanhando caso precise, né, caso aconteça alguma coisa, está lá preparado para acudir da melhor forma possível. E aí, beleza. A clínica indicou ter um técnico de enfermagem ou um enfermeiro, os socorristas, na ambulância. Nem sempre vai ser uma ambulância. Alguns vai ser ambulância, outros não. Imagina a pessoa que já passou por uma clínica de reabilitação, vê lá a ambulância da clínica tal. Ela vai fugir. Então, às vezes, um carro diferente. Para quê? Para conseguir captar a pessoa e levar para a clínica de reabilitação. E no dia seguinte, ou no mesmo dia, na realidade, no mesmo dia, você vai acompanhar tudinho. Filmagem, ver fotos e tal, que eles vão estar passando as informações para você e levar a pessoa que você ama com segurança para a clínica de reabilitação que você fechou o contrato. E aí você sabe que a partir daquele momento você tem que buscar ajuda também. Aí você vai procurar um psiquiatra. Mas por que um psiquiatra? Porque se caso você está com dificuldade de dormir, você está precisando de alguma medicação, só o psiquiatra vai poder fazer isso. Psicólogo, terapeuta, e tudo vai poder fazer isso? Não. Quem vai poder fazer isso é um psiquiatra. Tanto do sexo masculino ou do sexo feminino, ou ambos os sexos, não sei da escolha e preferência de ambos, né, com todo respeito. E aí ele vai dizer se é o caso ou a necessidade de uma medicação e vai passar para você. E você vai buscar os grupos de apoio. Você é católico, da Igreja Católica, busque. Lá tem me esqueci o nome agora, mas tem os grupos de apoio. E a maioria dos NA funciona dentro de uma igreja católica. A maioria, sim, que eu conheço. Deixar logo bem claro, a que eu conheço funciona dentro de uma igreja católica. Tem os grupos que vão, se reúnem, tudo. Amor Exigente tem alguns dentro da igreja católica, tem outros que têm o seu próprio espaço, e assim o NA também. Então, buscou tudo isso, são as informações de captação. Tem essas informações, tomou a sua decisão, agora busca um profissional. Não vai nessa onda de amadores, não vai nessa onda de qualquer um, não vai nessa onda de buscar conselho de pessoas que, mas fulano passou pela mesma situação, o filho dela foi para a clínica tal e saiu de lá uma maravilha. O filho dela é filho dela, o esposo dela é esposo dela, a esposa dele é dele, mas não é a sua, não é o seu, nem nada. Cada ser humano é um ser humano, então, ou seja,
Busque as informações daquilo que você realmente precisa, tá? E se a pessoa que você ama, ela quer tratamento, procure junto com ela. Vamos buscar junto. Senta aqui, vamos conversar com fulano. O captador vai nos levar para a clínica para conhecer, vamos lá conhecer juntos. E aí, você vai tomar decisões, tá? Talvez você já fique lá, se você preferir ou não. E assim vai indo. Então, essas informações são importantes. Então, você tem que tomar as decisões devido às situações que você realmente sabe que é boa. Porque, lembra do médico? O médico estiver alcoolizado, ou seja, ele está mentindo para você. A pessoa entrou em contato com você, ou seja, você entrou em contato com a pessoa está sendo desonesta. O que te garante que essa pessoa não vai continuar sendo desonesta contigo? O que te garante que aquela pessoa não vai machucar a pessoa que você ama? O que garante que aquela pessoa não vai te machucar? Não vai fazer você sofrer? Então busque esses princípios. A honestidade é um ponto importante. Então se a pessoa está sendo honesta com você, em caso de fuga, a gente entra em contato com a família, tá? Aqui já aconteceu, ou até os dias de hoje nunca aconteceu, e realmente não aconteceu, mas não tem como você provar, então, nem eu, então. Mas se tiver, beleza, está sendo honesto, ótimo. Então ali você já vê que tem sinceridade no trabalho das pessoas. Conversou com os profissionais, psicólogo, terapeuta, teve a oportunidade de conversar com o psiquiatra, ótimo, beleza. Mas não esqueça disso. Quando você conversar com os profissionais, não tenta induzir o trabalho deles. Só diga o que você está passando. E eles vão proporcionar a você uma melhor forma de lidar com a situação. Ah, mas eu gostaria que tu fizesse isso, que tu desse tal medicamento, que você colocasse ele de castigo. Não. Tu quer fazer isso, você faça na sua casa. Mas lá você tem que aprender a confiar. Vai ser a parte mais difícil, confiar nos profissionais. Eu falei, beleza. Vamos finalizar aqui? Vamos. Mas antes de finalizar, ligações. Se você tiver o contato dos profissionais, não fique mandando mensagem todos os dias. Ah, mas hoje ele não falou de fulano para mim. O teu esposo ou a pessoa que você ama tá lá, mas tem outras pessoas. E imagina a quantidade de famílias que tem lá. E aí você manda mensagem para ele. Ele vai responder. Às vezes vai demorar a responder, mas vai responder para você. E quando ele responder, tem um monte de pessoas. E quanto mais tempo ele ficar focado em estar te respondendo, te alimentando com as informações, e a pessoa que está lá dentro. Quando você ligar para a pessoa, pergunte para ela. Quando for o dia de você, por exemplo, a cada 15 dias, um exemplo, cada 15 dias, você pode entrar em contato com um dos profissionais, perguntar, pedir a evolução, ou a mesma instituição manda a evolução para você, acompanhe. Acompanhe os status do WhatsApp deles. Acompanha, vai vendo quais os procedimentos, como eles lidam com essas situações. E aí, não fica toda hora mandando mensagem, e aí, como é que tá meu filho? Acordou bem hoje? Ou, e aí, bom dia, fulano tá bom? Não sei o quê. Não, para com isso. Confia no trabalho deles, você já analisou todos os pontos necessários que você precisava avaliar. Claro que não, você não pode esquecer do alvará. O meu tá aqui. Não vai dar para ver não, que eu vou virar a câmera também não, mas tá aqui. Eu mostrei ontem, mostrei no vídeo passado, quando eu fui mostrar o copo. Alvará, dos outros órgãos. Então tudo isso é importante. Observe esses detalhes, pesquise bem, tá? Não tome decisões precipitadas, não vai simplesmente pela onda que leva, né, de qualquer forma. Pesquise com cautela, com cuidado. Se a pessoa está com você, converse com ela, se ela quer ir, e busque ajuda junto, procure os profissionais adequados para você não cair no conto do vigário. Então, nesse vídeo de hoje, sobre captação, é esses pontos. Existem vários outros, tá? Vários outros, mas os mais importantes que eu vejo para esse momento é esse de você, quando você for procurar uma clínica, porque como eu trabalho na área da dependência química, eu vejo muitas mulheres, a maioria são mulheres. Por isso que eu falo bastante assim, como se estivesse falando com mulher. Porque a maioria que busca ajuda são mulheres.
Parabéns a todas vocês, mulheres. E elas relatam muito sobre a questão de terem sido enganadas, né? De ter colocado o filho dentro de uma clínica de reabilitação e lá era espancado, lá sofria isso, passava fome, tinha que trabalhar fora para ganhar dinheiro e tal, e aí, às vezes a pessoa usava droga. Então assim, toma cuidado com isso, porque se você está pagando por um serviço, veja o que você está pagando. Se você for lá na qualquer loja de grande porte, como uma Magalu, Casas Bahia, diversas outras, for comprar um eletrodoméstico, por exemplo, uma televisão, se ela chegar na tua casa com defeito, você vai pedir para eles trocarem. Ou seja, você não quer defeito, você está pagando por aquilo. Então, se você pagou por aquilo, você merece receber aquilo que você pagou. Então, toma cuidado com isso, tá bom? Deus abençoe a sua vida, a sua história. E parabéns por ter comprado esse curso. Espero estar ajudando você, tá? E eu fico muito feliz. Feliz em poder ajudar. Muito feliz em poder compartilhar com você experiências da minha vida. Infelizmente, eu conheci as drogas. Infelizmente, não todas as drogas que existem, mas algumas delas. E me afundei nesse lamaçal, perdi muitas coisas, perdi muita... É tão triste de lembrar, eu perdi muito. Mas, assim como eu estou conseguindo, já há alguns anos, em recuperação, sem o uso de qualquer substância química, a pessoa que você ama, ou você mesmo, pode conseguir. Só basta você querer. E o querer, sem o fazer, não adianta nada. Que Deus abençoe sua vida e sua história. Obrigado por existir. Tchau, tchau.